Bom dia, crianças. Vamos fazer agora a nossa correção da atividade de matemática que tia passou ontem. Ontem nós trabalhamos a forma de utilizar fichas, né? Tia mostrou para vocês que ao final do livro, na página 220, tem meu bloquinho. Tudo que tiver a partir dessa página é para vocês fazerem recorte e colagem para as atividades. Lembrem, não é para recortar, para brincar, não. É para fazer as atividades quando tia mandar, tá certo? Então, vamos pegar o nosso livro de matemática, né? Na página 26 e 27. Aqui, utilizando fichas. Aí tem, número 1, vamos representar os números de outra maneira. Com a ajuda de um adulto, recorte as fichas das páginas 221 do meu bloquinho. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? A unidade, a ficha circular, que é uma bolinha, representa uma unidade, não é? E a ficha retangular representa uma dezena, ou seja, 10 unidades. Então, nessa página aí, tem muito pouco o que fazer, certo? Aí, nós temos 3 quadros com conchinhas dentro. Aqui, ó, pode observar. E aqui do lado, nós temos conchinhas separadas. Então, como ficaria aí? Grupos de dezenas. Nós temos 3 quadros com 10 conchinhas. Então, nós temos 3 dezenas, certo? E 4 conchinhas separadas. Essas 4 conchinhas separadas são as unidades. 4 unidades soltas, né? Aí, representação com fichas. Como é que nós fazemos a representação com fichas? Prestem bem atenção. 3 dezenas, ó, 3 fichinhas que tia desenhou aqui. E 4 unidades soltas, 3 bolinhas. 4 bolinhas. 1, 2, 3, 4 bolinhas. Então, o número total de conchas é só você juntar o 3 da dezena com o 4 da unidade, que vai dar o número 34, certo? Abaixo tem os triângulos. Agora, escreva o número que está representado pelas fichas ao lado e desenhe a quantidade correspondente de figuras triangulares. Então, quantos triângulos nós temos? 17, tá aqui, ó, certo? A resposta é essa, 17 triângulos. Na página 27, nós temos algumas bolas. Vocês, meninos, principalmente, adoram jogar bola, não é? Muito bom. E as meninas também. Então, o que é que eu quero? Que vocês formem grupos de 10 bolas e veja como fazer para representar isso com fichas retangulares e com fichas circulares. Então, são 23 bolas, certo? Aí, na letra B, é para você escrever o nome 23, certo? Exemplo de numeração. É o nome do número 23. A forma que você lê, você escreve, ó. 23, 23. Na segunda questão. Na terceira, diz, pratique um pouco usando fichas. Em alguns itens, você desenha as fichas e em outros, você escreve os números, certo? Então, letra A, quantas são? 21. Na letra B, 14, certo? Tá aqui. Na letra C, já tem aí, né? 54. Observe que tem 5 fichas retangulares e 4 fichas circulares. Dá o número 54. Na letra D, dá o número 40. Não é? Por que 40? Porque só tem 4 fichas retangulares. E cada ficha retangular representa 10 unidades. Então, 4 vezes 10 dá 40. Na letra E, tá aí já a resposta, 6 fichas retangulares e 3 circulares, dá 63. Na letra F, nós temos 3 fichas retangulares, que dá 30,
e 8 fichas circulares, que dá o número 8. Então, dá 38. Tá aí a resposta, certo, meus amores? E agora, vamos para a nossa aulinha. Vamos lá? Bem, crianças, feita a nossa correção da atividade de ontem, agora vamos dar início à nossa aula de hoje. Quinta-feira, dia 20/5/2021. Né? Nós estamos chegando ao finalzinho de mais uma semana, com a graça de Deus. Então, hoje nós vamos trabalhar português e geografia, certo? Em português, nós vamos trabalhar mais uma vez pontuação. Nós vamos dar mais uma ênfase, mais um reforço nesses dois sinais de pontuação, que é o ponto final. Tia botou grande assim para poder vocês verem direitinho, tá bom? Mas no caderninho vocês botam pequenininho, lembre disso. E a vírgula também. Ponto final, que é essa bolinha, e essa aqui é a vírgula. Esses pontos, esses sinais gráficos, eles fazem toda a diferença na hora de uma leitura. Eles dão sentido à leitura, certo? Mais para frente, nós vamos ver outros sinais e aí vocês vão perceber a importância de conhecer e entender a função de cada sinal de pontuação, certo? Então, o ponto final, ele é usado, já está dizendo, ponto final. Ele é usado no final de uma frase. Significa que aquela frase chegou ao fim. É uma pausa maior, certo? Então, o ponto final é usado para marcar o final das frases afirmativas e negativas. Tia, o que é isso? Frases afirmativas são aquelas onde nós fazemos uma afirmação. Por exemplo, eu sou professora. Então, eu estou afirmando que sou professora. Eu gosto da minha profissão. Também estou afirmando. Então, são duas frases afirmativas. Já a negativa, geralmente, ela vem com a palavra não, certo? A frase negativa, ela vem com a palavra não. Então, são frases afirmativas, que são essas que eu acabei de dizer, e negativas. A negativa, geralmente, vem com a palavra não, certo? Isso aqui é uma coisa que vocês têm que lembrar bem. Por exemplo, eu não gosto de ser professora. Só essa palavrinha não já está dizendo que é uma frase negativa, certo? Eu não fui ao parque. Outra frase negativa. Então, no final dessas duas frases, seja ela afirmativa ou negativa, nós usamos o ponto final, certo? E a vírgula? A vírgula indica uma pequena pausa na leitura, diferente do ponto que indica uma pausa maior. Também é utilizada para enumerar objetos e nomes de algumas coisas, certo? A vírgula, ela indica uma pausa menor na frase, ela é usada no meio da frase, não no final como no ponto, e indica uma pausa menor. Vou dar um exemplo aqui. Fui à feira e comprei
uva, maçã, pera e caqui. Vamos fazer a pontuação dessa frase usando o ponto e a vírgula. Prestem atenção, eu vou ler ela sem nenhuma pontuação. Fui à feira e comprei uva, maçã, pera e caqui. Certo? Então, ela tá totalmente sem pontos, sem pontuação nenhuma. Então, como é que nós fazemos? Fui à feira e comprei, vírgula, uva, vírgula, maçã, vírgula, pera e caqui. O que é que falta aqui, crianças? O ponto final, porque significa que eu estou afirmando que eu fui à feira e comprei essas frutas. Então, ao final da frase, tem que ter o ponto final, certo? Ficou um pouquinho apertado, mas dá para vocês verem. Outra função da vírgula é substituir o ezinho. Por exemplo, suponhamos que eu não tivesse essas vírgulas aqui. Certo? Aí, como eu iria ler? Fui à feira e comprei uva. Vou botar até com outro lápis e outra cor para vocês identificarem. E maçã, e pera, e caqui. Então, para evitar a repetição dessa letrinha E, que é desnecessário, nós vamos usar, ao invés do Ezinho, que nós pronunciamos I, nós vamos usar as vírgulas, certo? Então, a vírgula, ela tem essas duas funções. É realmente muito importante que vocês aprendam os sinais de pontuação e a função de cada um delas. Vou repetir. Ponto final é o ponto usado no final de frases afirmativas ou negativas e que indica que a frase terminou, chegou ao fim. A vírgula, ela é usada no meio da frase, serve para enumerar objetos, frutas, qualquer coisa, certo? E indica uma pequena pausa, uma pausa menor do que a pausa do ponto final. E também a vírgula tem a função de substituir esse E, certo? Às vezes uma pessoa vai contar uma história. Tia, eu fui pro parque, aí cheguei lá, eu fui jogar bola, e tomei sorvete, e brinquei no pula-pula, e comi sanduíche. Então, esse monte de "i", se você for escrever essa frase, esse monte de "i", para não ficar muito repetitivo, em vez do "ezinho", que a gente pronuncia "i", lembrem bem, a letra "e", no meio de frases, sem o acento, a gente lê como se fosse um "i". Ó, fui à feira e, olha que é um "e", mas a gente pronuncia "i", porque ele não tem o acento. A gente só pronuncia "e" se ele tiver esse acento aqui, que é um acento chamado agudo. Depois nós vamos estudar isso. Certo, crianças? Veja exemplos. Vamos agora fazer a leitura e eu quero que vocês observem as pausas que tia vai fazer na leitura da página 18 do livro de Geografia. Ó, página 18. Abram aí, na página 18. Vou esperar um pouquinho, vou contar até 3. 1, 2, 3. Abriram? Vamos lá. A escola indígena. Então, observe a leitura e observe também aonde tem o ponto final e a vírgula. Então, o texto diz o seguinte: muitas aldeias indígenas do Brasil possuem escolas. O que é que tem depois do nome escolas? Qual desses dois pontinhos aqui?
Nelas, as crianças indígenas aprendem a língua, os conhecimentos e os costumes do seu povo. Elas também aprendem matemática, língua portuguesa, geografia, história, ciências, entre outras disciplinas. Veja a foto abaixo. Observe que quando eu fui falar o nome das disciplinas, eu fiz uma pequena pausa. Matemática, língua portuguesa, geografia. Então, nessa pequena pausa, nós vamos usar o quê? A vírgula. Abaixo, a escola indígena, que são semelhantes à moradia. As moradias da aldeia onde se localizam. Ou seja, construídas com os mesmos tipos de materiais e apresentam o mesmo formato da construção. Olha que aqui eu fiz uma pausa maior. Então, nós vamos usar o ponto final. Já outras escolas são construídas de modo semelhante às escolas dos povos não indígenas. Outro ponto. Então, crianças, é isso aí. Nossa aula é sobre esse assunto aqui, né? Ponto final e ponto e vírgula. Tia vai mandando uma atividade xerografada. Aqui é apenas para vocês lerem. E tem aqui o significado do ponto e da vírgula e onde eles são usados. Atrás tem um texto, né? Com letra cursiva, que a atividade de vocês, dessa folhinha é apenas desse lado aqui, certo? Então, vocês vão ler esse texto, pintar todos os pontos finais e as vírgulas que tiver e reescrever ele aqui embaixo com essa letrinha. Eu tô observando que tem muitas crianças que estão escrevendo, que insistem em escrever com aquela letrinha do livro. Tia já falou, a letrinha do livro, você precisa aprender para ler no livro, mas para escrever tem que ser com essa letrinha. Então, vou repetir. Vocês vão ler, reescrever aqui embaixo com essa letrinha, que é a letra cursiva, e vão pintar todos os pontos finais e as vírgulas que tiver. Tá bom, meus amores? Eu espero que tenham entendido. Caso não tenha entendido, na hora de fazer a atividade, pode entrar em contato com tia, que tia está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Tá bom, meus amores? Então, assistam o vídeo, por favor. Assistam o vídeo. Não façam atividade sem assistir o vídeo. Porque você faz a atividade, mas você não aprende o conteúdo. Porque é no vídeo, já falei muitas vezes, a tia você já falou muitas vezes, falei, vou falar muitas e muitas mais. Porque é no vídeo que tá a explicação, tá certo, minhas crianças? Então, assista primeiro o vídeo, faça a correção da atividade de ontem, envie para a tia, depois você assiste esta aula aqui e faz a atividade. Espera que amanhã a tia posta a correção dessa atividade de hoje. Um beijo no coração. Até amanhã, sexta-feira, na nossa última aulinha da semana. Amo vocês.